Você já percebeu como quanto mais a gente investiga as estrelas de Hollywood, mais esquisitices aparecem? E com o Tom Cruise não está sendo diferente. A fama, os filmes, os aplausos, tudo isso pode esconder uma realidade bem mais estranha do que você imagina. Não é exagero dizer que, entre os grandes nomes do cinema mundial, poucos geram tanto fascínio e, ao mesmo tempo, tanto estranhamento quanto ele. Tom Cruise é o típico exemplo de celebridade que, quanto mais a gente tenta entender, mais camadas aparecem. E nem todas são bonitas. Ele sempre foi visto como um profissional exemplar, carismático, incansável nas cenas de ação e generoso com os fãs. Mas o que poucos sabem é que ele também carrega uma aura de mistério. A vida dele parece ser dividida em duas partes, a que o público conhece e a que só alguns têm coragem de comentar. E quando você começa a puxar esse fio, descobre que por trás do astro está um universo cheio de segredos, escolhas questionáveis e uma organização que muitos definem como perigosa. Tom é um dos atores mais aclamados do cinema. Quem nunca vibrou com as cenas de ação de Missão Impossível ou se emocionou com Jerry Maguire? Ele tem talento de sobra, isso é inegável. Suas atuações marcaram época, suas bilheterias ultrapassam bilhões e seu nome virou sinônimo de sucesso global. Mas por trás da fama, existem decisões e comportamentos que levantam muitas suspeitas. Sua carreira deslanchou nos anos 80 e desde então ele se manteve no topo, algo raro em Hollywood. Mas a ascensão meteórica de Tom coincide com sua aproximação a uma religião que divide opiniões no mundo todo, a cientologia. A ponto de algumas pessoas dizerem que sua influência vem não só do talento, mas também de sua posição dentro dessa organização. Ele não é apenas um seguidor comum. É considerado um verdadeiro embaixador da religião, uma das figuras mais poderosas dentro dela. E isso levanta uma questão. Até onde vai o controle dessa instituição sobre ele? Vamos começar do começo. A infância dele foi longe de ser fácil. Vindo de uma família complicada, Tom cresceu enfrentando desafios tanto em casa quanto na escola. Seu pai era descrito como abusivo e agressivo, e a instabilidade familiar fez com que Tom se mudasse diversas vezes ainda jovem. Ele frequentou mais de uma dúzia de escolas antes dos 14 anos, e, para piorar, enfrentava dificuldades sérias para aprender. Foi diagnosticado com dislexia, o que o impedia de ler com fluência e atrapalhava nos estudos. Ele chegou a ser ridicularizado por colegas e até por professores. Mas anos depois, ele afirmou que superou tudo isso com a ajuda da cientologia e foi aí que a ligação com essa doutrina começou. A igreja promete cura para várias dificuldades por meio de técnicas de auditoria espiritual. Isso acabou dando a ele uma sensação de poder, de controle sobre a própria vida, algo que ele talvez nunca tenha sentido antes. E, a partir desse ponto, sua ligação com a igreja se fortaleceu cada vez mais. Sim, essa é a religião que muitos dizem ser mais parecida com uma seita. Criada por L. Ron Hubbard, um autor de ficção científica, a cientologia prega ideias como a existência de alienígenas antigos, espíritos que habitam os humanos e a possibilidade de limpar sua alma com sessões caríssimas de auditagem. Para muita gente soa como roteiro de filme, irônico, já que Tom Cruise é justamente o rei do cinema de ação. Mas a cientologia é levada a sério por seus adeptos. E mais do que isso, ela exerce um nível de controle sobre seus membros, que beira o assustador. Eles coletam informações íntimas de quem passa pelas auditorias, e há relatos de chantagens, vigilância e coerção. Tom não só aceitou tudo isso, como mergulhou de cabeça. Ele já declarou publicamente que a cientologia é a resposta para os problemas da humanidade, e que as pessoas seriam mais felizes se seguissem seus ensinamentos. Isso transformou ele em uma espécie de símbolo da religião, quase como um santo moderno para seus seguidores. Tom virou garoto propaganda da religião. Participa de eventos, aparece em inaugurações de centros e já chegou a dizer que tudo o que conquistou na vida foi graças a essa doutrina.
E é aí que a história começa a pegar fogo. Porque quando você mistura celebridade com religião extrema, o resultado quase sempre dá problema. Muitos ex-membros afirmam que a igreja usa Tom como uma vitrine para atrair novos fiéis. Ele é o exemplo vivo de que seguir a cientologia dá certo. Mas também existem relatos de que ele recebe tratamento VIP, protegido dos rituais mais severos que os demais membros precisam seguir. Ou seja, ele seria mais uma peça de marketing do que um seguidor comum. Além disso, existem acusações de que ele usou influência da igreja até em sua vida pessoal, inclusive nos relacionamentos. E é justamente nos romances que as histórias ficam ainda mais assustadoras. Você sabia que todos os casamentos dele acabaram supostamente por influência dessa igreja? Pois é. A primeira esposa, Mimi Rogers, era filha de um homem importante dentro da cientologia. Inicialmente, tudo parecia fazer sentido. Ela foi quem apresentou Tom à religião. Mas com o tempo, o pai dela começou a se afastar da organização. E isso teria colocado o casal em conflito com a igreja. Resultado? Divórcio. Não demorou para que ela desaparecesse do círculo de confiança de Tom. É como se, ao sair da órbita da cientologia, ela também perdesse o valor dentro da vida do ator. Desde então, surgiram rumores de que qualquer relacionamento amoroso dele precisaria passar pelo crivo da religião. A ideia era manter por perto apenas pessoas 100% alinhadas com os ideais e práticas da organização. Algo que soa mais como controle do que como espiritualidade, não é mesmo? Depois veio Nicole Kidman. Relacionamento lindo aos olhos do público, mas internamente as coisas eram bem diferentes. Nicole não era adepta da cientologia. E, com o tempo, começou a se incomodar com o espaço que a religião ocupava na vida do marido. Ela chegou a pedir que os filhos ficassem afastados da igreja, o que teria irritado profundamente os líderes da organização. Resultado: segundo denúncias, ela foi espionada, teve ligações grampeadas e foi alvo de um verdadeiro cerco psicológico para que Tom se afastasse dela. Após o divórcio, os filhos adotivos do casal teriam sido influenciados a cortar laços com a mãe, algo que vai totalmente contra o que se espera de uma família. E mais uma vez, a sombra da cientologia parecia estar por trás de tudo. Nicole, por sua vez, pouco fala sobre o assunto até hoje, o que só aumenta as especulações. E como se isso já não fosse o bastante, entra em cena Katie Holmes. Casamento rápido, gravidez e mais uma vez a sombra da cientologia por trás. Fontes próximas dizem que a igreja foi responsável até pela seleção dela como esposa. Há relatos de audições secretas, feitas com atrizes para encontrar uma parceira ideal para Tom. Parece roteiro de filme distópico, mas há ex-membros que confirmam essa prática. Durante a gravidez, Kate teria sido orientada a seguir diversos rituais esquisitos, como fazer silêncio total no parto, porque os gritos poderiam traumatizar espiritualmente o bebê. E sim, tem ainda a história bizarra da placenta. Tom afirmou, em uma entrevista, que pensava em comê-la. Depois ele disse que era piada, mas muita gente já tinha acreditado e se assustado. Isso tudo serviu apenas para reforçar a imagem excêntrica e perturbadora que muitos já começavam a formar sobre ele. Com o tempo, Kate teria começado a temer pela própria filha. Temia que a igreja quisesse levá-la para uma das instituições mais controversas da cientologia, conhecidas por práticas de isolamento e controle rigoroso. Foi aí que ela arquitetou uma fuga quase cinematográfica. Usou celulares descartáveis, trocou de número várias vezes, contratou advogados sem que ninguém desconfiasse e pediu o divórcio de surpresa. Tudo isso em segredo, para evitar represálias da igreja. Ela conseguiu sair com a filha e, desde então, nunca mais permitiu que a menina se envolvesse com os ideais da cientologia. Hoje, Suri Cruise vive com a mãe e leva uma vida mais discreta, longe das câmeras e, principalmente, longe da religião que teria causado tantos traumas. Desde então, Tom Cruise não vê a própria filha. Isso mesmo,
mais de uma década sem contato, supostamente por causa da tal política de desconexão da cientologia, que manda cortar qualquer relação com quem abandona a fé. A Igreja justifica isso dizendo que ex-membros são uma ameaça espiritual e, por isso, devem ser ignorados completamente. Isso significa que Tom, mesmo sendo pai, preferiu se manter fiel à religião do que manter laços com a filha, algo que para muitos soa como crueldade, frieza ou até lavagem cerebral. Isso levanta uma série de questionamentos sobre o nível de controle que essa organização exerce sobre seus membros, mesmo os mais poderosos como ele. E não para por aí. Documentários como Going Clear detalham denúncias de abuso, vigilância, trabalhos forçados e perseguição a ex-membros. Pessoas contam como foram separadas das famílias, vigiadas 24 horas por dia, obrigadas a trabalhos forçados e punidas caso desobedecessem às regras. E Tom, mesmo com tudo isso sendo exposto, continua lá, no topo da hierarquia, como um dos rostos mais visíveis da instituição. Ele nunca comentou as acusações com profundidade. Nunca se posicionou de forma clara sobre as denúncias. É como se vivesse em uma bolha, ou como se estivesse preso em algo maior do que ele mesmo. Isso levanta uma pergunta. Será que ele realmente acredita em tudo isso, ou só está tão enraizado que não consegue mais sair? E mais, o que ele sabe e escolhe ignorar? Ele é uma vítima, um manipulador ou apenas um homem que tomou decisões ruins e não consegue mais voltar atrás? Hollywood é um palco de ilusões, e talvez Tom Cruise seja apenas mais um personagem preso em um roteiro que ele mesmo não escreveu. Mas enquanto ele continuar sorrindo para as câmeras e pulando de prédios nos filmes, o público vai continuar assistindo, mesmo sem saber o que acontece quando as luzes se apagam. Então me diz, você acha que Tom Cruise é apenas mais uma vítima de um sistema sombrio? Ou ele sabe muito mais do que aparenta? Será que por trás daquele sorriso de galã existe um homem completamente controlado? Ou um manipulador de bastidores? Conta aqui nos comentários o que você acha dessa história toda. E se esse vídeo te fez enxergar o astro de um jeito diferente, deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama cinema e se inscreve no canal para não perder as próximas revelações que Hollywood não quer que você veja. Porque aqui, a cortina sempre cai e a verdade aparece.